Jó 42 eu vou ler, nós vamos meditar, a partir do versículo 1, vou meditar com você do 1 ao 6 e depois do 10 ao 17. Diz assim, ó. Então Jó respondeu ao Senhor. Diga comigo, sei que podes fazer todas as coisas. Diga comigo, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha como é que começa a oração. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Senhor. O Senhor pode fazer todas as coisas. Deixa eu ler numa outra tradução, acompanhar numa outra tradução com você. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Aí ele diz assim, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Diga comigo, eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Diz assim, na outra tradução diz assim, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Você sabe que é muito importante a nossa relação com Deus. E o livro de Jó, ela vem para nos, pode sentar os obreiros, ele vem para nos abrir os olhos acerca de situações que nós vivemos e nós não entendemos, situações que nós não compreendemos. Quando estamos vivendo uma situação, quando nós estamos vivendo, porque muitas vezes nós falamos assim, né? Eu conheço Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho intimidade com Deus, quando na verdade isso não é verdade, isso não é verdadeiro. A Bíblia diz que Jó, e a grande maioria acredito que conheça a história de Jó, a Bíblia diz lá no começo do livro de Jó, que ele era um homem temente a Deus, ele tinha a sua fé, ele era um homem justo, está lá no início do livro de Jó. Só que ele mesmo, aqui nessa leitura, que eu vou dar sequência com você, ele diz assim, que ele conhecia Deus de uma forma, ele não tinha um entendimento, ele não tinha a revelação de Deus de verdade, e revelação esta que ele teve, ao passar por toda essa situação de sofrimento que ele viveu, que no momento, até onde eu li com você, ele está mostrando coisas que eu não compreendia, eu até falei coisas, reclamei, murmurei de algumas coisas que eu não compreendia, coisas que eu não entendia, porque tudo tem um propósito. Amém, pessoal? Amém, gente? Tudo tem um propósito.
Tudo tem um propósito. Deus faz todas as coisas com propósito. E por isso eu tenho que buscar entender. Eu tenho que buscar entender e buscar essa revelação de Deus para que eu consiga enxergar aquilo que até então eu não conseguia enxergar. Quando ele estava vivendo, ele não sabia, ele não entendia, ele não discernia o porquê de tudo aquilo. Começou até, de certa forma, até vir aquele tipo de pensamento que muitas vezes passa pela tua cabeça, que Deus não é tão bom quanto você ouviu falar ou quanto você falava. Que Deus não é tão maravilhoso quanto você pensava que era. E esse é um erro. Sabe por que é um erro? Olha o que eu vou mostrar para você. Diz assim, ó. 4, né? Tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos, diga comigo, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ele está dizendo assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha, eu até ouvi falar do Senhor, eu te conhecia por ouvir falar, mas agora não. Agora os meus olhos te veem. Todos nós passamos por situações que não gostaríamos de passar. É verdade ou não é? Sim ou não? E essas situações que nós passamos é justamente o divisor. É justamente o divisor. Deixa eu concluir a leitura com você. Por isso, menosprezo a mim mesmo. Diga comigo. E me arrependo no pó e na cinza. Sabe? Por isso, eu menosprezo a mim mesmo. Ou, outra tradução, me abomino. E me arrependo. Porque me arrependo de não ter, por não entender, fazer comentário que eu não deveria ter feito. Eu me arrependo por não entender, por não compreender, por falar coisas que eu não compreendia. Eu me arrependo, eu me humilho diante do Senhor. Aí, diz assim, vem para o 10. Diga comigo, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro, diga comigo, e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Outra tradução diz assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Que inclusive é uma outra situação, né? Que nós devemos estar atentos às mínimas situações que acontecem. Justamente no momento que ele estava orando por quem? Orando por? A Bíblia está sendo assim, bem, como dizia, que era uma palavra bem leve. Amigos
entre aspas, porque foi quem mais pesou o fardo dele no momento da dor. Foi quem mais apontou o dedo para ele e o acusou. Quem dizia para ele: confessa o teu pecado, Jó. Se arrepende, Jó. Confessa, tem pecado sobre você, rapaz. Se humilha diante de Deus, você já não tem mais onde descer. E o início de tudo mostra que ele era justo. Ele estava passando por uma situação que Deus permitiu. Quem conhece o texto, eu não vou buscar desde o início, porque gastaria muito tempo falando sobre isso, mas existia um propósito, do qual ele tinha que ser aprovado. Existia um desafio do próprio diabo em relação a ele, porque o próprio diabo foi diante de Deus e disse que Jó só era fiel a Deus por causa de tudo que Deus fazia na vida de Jó. É muito fácil ser fiel, olha tudo que você faz por ele, olha tudo que você tem dado a ele. É fácil, tira o que ele tem e veja se ele continuará sendo fiel. E o Senhor acreditou na fidelidade de Jó. O Senhor colocou à prova, crendo que Jó não o envergonharia. Imagine, tira o que é dele, deixa ele passar uma situação nessa área e veja se ele será fiel, porque foi isso que o diabo falou. Vamos ver se ele vai continuar. É fácil ser fiel assim, é fácil você encher ele de riqueza, ele tem uma família maravilhosa, ele tem saúde, ele tem tudo, é fácil, tira, toca, e veja se ele será fiel. E ele foi? Sim ou não? Sabe aonde eu quero fechar isso aqui? Eu quero fechar isso aqui terminando assim, ó. Poderia terminar aqui no 10, tá? Mas depois que Jó orou por quem? É fácil você conseguir orar por aqueles que te fez chorar, que pesou o fardo, que te acusou, que quando você precisava de uma palavra amiga, que quando você precisava de apoio, te acusou, insinuou que você estava no erro, você estava fazendo coisas erradas. É fácil dirigir a sua oração e orar por essas pessoas e abençoar a vida dessas pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Pense nisso, por favor, porque não há coincidência alguma, justamente no momento que ele está fazendo essa oração, orando por aqueles que tanto lhe pesou o fardo, que o cativeiro dele, estava num cativeiro, ele estava aprisionado, numa situação terrível. Perdeu tudo que tinha, perdeu parte da família, perdeu completamente a saúde, não tinha mais aonde descer. Ele não tinha mais aonde descer. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e diga comigo, e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. E aí, a leitura vem mostrando como é que Deus foi trabalhando, como é que Deus foi agindo, foi criando os seus meios, e eu quero terminar aqui, ó. Repita comigo. Depois, lá no 16, depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os seus descendentes até a 4ª geração. Diga comigo, e então morreu em idade muito avançada. Quem olhou para Jó, quem olhou quando ele estava enfrentando, passando por aquela situação, olhou para ele e disse assim: acabou, ele não tem mais para onde ir, daqui é a morte agora.
a vida dele acabou. Porque o cara perdeu tudo. Era o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo, perdeu seus rebanhos, perdeu sua riqueza. O diabo, lembrando tudo isso, tá? Que quem fez tudo isso foi o diabo, tá? Parte da sua família, seus filhos. Perdeu a saúde, que a Bíblia diz que a sua carne apodreceu, ele coçava com cacos, pedaço de telha. Quem olhou para ele disse: acabou, chegou o fim dele. Mas tem uma parte aqui, se não me engano, no versículo, capítulo 19, 27 por aí, mais ou menos, que mostra ele dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu, lá naquela situação, ele estava dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e os meus olhos o verá. Amém? Não outros, os meus o verá. E aí, termina assim. Morreu com quantos anos? Viu a sua família até qual geração? Até? E viveu muito, de idade avançada, próspero, 2 vezes mais próspero do que foi. Deus restituiu, deu a ele as filhas mais belas que havia na época. Aí eu pergunto a você, que é a parte que eu mais gosto de falar, que religioso adora, desculpa a sinceridade, religioso adora o Evangelho segundo Jó. Sabia? Tem religioso que ama, para se justificar, ama o Evangelho segundo Jó. Que todo esse processo que nós vemos aqui não durou 1 ano. Não levou 1 ano. 1 ano. Todo esse sofrimento aqui, desliga por favor. Todo o sofrimento de Jó não durou 1 ano. Ele passou pela prova, foi aprovado, mostrou, não envergonhou a Deus diante do diabo, não jogou, abandonou a sua fé, não abandonou, não se deixou levar por um momento, não se deixou levar pela esposa que não estava na mesma fé, porque a esposa dizia: para que você mantém essa fidelidade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, rapaz. Ele dizia assim: não, mulher, eu recebi o bom, o bem, não receberia o mal. Como fala uma louca, assim fala você. Para pensar. É forte, não é? Ó, quem estava do lado dele, ó, a metade dele, a cara, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Para que você mantém essa sua fidelidade ainda? Do que te adiantou essa fidelidade? Como fala uma louca, fala você. Você não sabe nem o que você está falando. E ainda tinha a capacidade de dizer assim: não, eu recebi o bem, Deus fez tanto, e agora eu não vou receber o mal? Não, como fala uma louca, fala você. E o que é 1 ano em 140 anos? O que é? Por favor. Mas ele poderia ter definido a vida dele naquele 1 ano, correto? Ele poderia ter definido de uma vez por todas a vida dele naquele 1 ano. Ele poderia ter medido a vida dele por aquele 1 ano e colocado tudo a perder naquele 1 ano. Mas aquele 1 ano passou, e passou rápido. Que mês nós estamos? Falta quantos para terminar o ano? Mais especificamente foi 11 meses. Todo o sofrimento dele. Que mês nós estamos? E número? Mais especificamente. Está entendendo o que eu quero mostrar a você? E se ele tivesse definido a vida dele por causa daquele ano? Está entendendo o que eu quero mostrar para você? O sofrimento dele terminou. E foi. Se fala, não me recordo agora. Não me recordo agora que faixa de idade.
Mas eu vou definir assim: o que é 140 ou um ano dentro de 140 de glória, de honra e de vitórias. Amém? É isso que eu quero mostrar para você. Não defina a tua vida por um momento. Não faça escolhas erradas por um momento. Mostre a Deus o seu amor, a sua fidelidade, porque Ele está dizendo assim, ó, Ele está dizendo assim: eu até falei de coisas e me arrependo, abomino, porque eu não entendia. Aliás, Senhor, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te contemplam. Deus se revelou a ele, e Deus só se revelou a ele porque a Bíblia diz que com todo esse sofrimento Jó não pecou. Com toda essa situação ele não pecou. Amém, pessoal? Por isso, mantenha o seu coração, mantenha a sua fé, a sua fidelidade, e mostre a Deus, porque você pode hoje, você pode estar vivendo uma situação muito difícil, mas você consegue discernir que essa situação difícil, a vitória, o fim, ele está muito, é muito próximo, a transformação, a mudança, é muito próximo. Nós somos aprovados, Deus se agrada de você, e as coisas começam a acontecer, e acontecer, e acontecer, e elas não param mais. Quem atrasa, quem retarda somos nós. Jó foi esperto, durou 11 meses, mas o povo de Israel no deserto durou quanto? 40 anos, e era para ser alguns meses. E a culpa foi de Deus? Não, foi a culpa deles. A culpa foi deles. Por isso que você tem que ser aquele cristão que, como Jó, exemplo do que Jó fez, que mostra a Deus o seu amor incondicional, que mostra a Deus a sua fé, porque quando ele estava apodrecendo em vida, miserável, apodrecendo em vida, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse assim: Deus não existe. Se Deus existisse, eu não estava vivendo essa desgraça. É verdade ou não é? Ele estava dizendo, posso ler com você, quer ver? Se eu não estiver enganado, está em 19, 27, se não me engano. 19, 25? 19, 25, então. Ó. Aí, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Vou na outra tradução, que diz assim: ó, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, diga comigo, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. Amém? Eu sei que o meu Redentor, os meus olhos o verão. Esses aqui, não outro, esses aqui o verá.
por isso meu coração me consome dentro de mim. Ele tinha certeza que Deus ia mudar. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor.